Eu fugi de Deus. Sim, você ouviu bem. Eu, Jonas, filho de Amitai, profeta do Senhor, fugi da presença dele como um covarde foge da batalha. E sabe o que aconteceu? Fui engolido. Engolido pela escuridão mais profunda que você pode imaginar. 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, cercado pela morte, pelo cheiro da decomposição, pelas trevas absolutas. Mas a verdade que ninguém conta é esta. Eu não estava apenas fugindo de uma missão. Eu estava fugindo de mim mesmo. Você já sentiu que Deus estava pedindo algo que simplesmente não cabia no seu coração? Algo que ia contra tudo que você acreditava ser justo? Foi assim comigo. Deus me disse: levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Nínive, a capital dos assírios, o povo que destruía nações, que arrancava olhos, que torturava crianças diante de suas mães. E Deus queria que eu fosse até lá pregar arrependimento? Minha filha, eu não queria que aquele povo se salvasse. Eu queria justiça. Eu queria vingança. Eu queria ver o fogo de Deus consumindo cada rua daquela cidade maldita. Mas Deus queria misericórdia, e isso me revoltava profundamente. Então, fiz o impensável. Comprei uma passagem para Tarsis, o lugar mais distante que eu poderia ir, na direção oposta a Nínive. Subi no navio, achando que poderia me esconder da face do Senhor. Que ilusão! Que orgulho tolo o meu! Como se alguém pudesse fugir de Deus. Como se a escuridão pudesse me proteger da sua luz. Como se o mar fosse mais profundo que o seu amor. E você, minha amiga, já tentou fugir de Deus? Já embarcou em algum navio achando que poderia escapar do chamado que ele colocou em sua vida? Antes daquele dia fatídico, eu era um profeta respeitado em Israel. Servi no reinado de Jeroboão II. Anunciei vitórias, profecias de prosperidade. Meu nome era conhecido, minha palavra tinha peso. Eu vivia uma vida confortável, segura dentro dos limites do meu povo, do meu país, da minha zona de conforto espiritual. Deus sempre me usava para abençoar Israel, nunca para abençoar nossos inimigos. Mas meu coração guardava algo que eu não percebia: raiva. Uma raiva profunda pelos assírios. Eu tinha visto as consequências das invasões deles. Famílias destruídas, cidades queimadas, crianças sem pais. Como profeta, eu clamava a Deus por justiça e acreditava, do fundo da minha alma, que Deus deveria destruir Nínive, não salvá-la. Quando ouvi o chamado do Senhor, algo dentro de mim se quebrou. Não era medo dos ninivitas, era medo da misericórdia de Deus, porque eu conhecia o Senhor. Eu sabia que Ele é Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. E se eu fosse até Nínive, e aquele povo se arrependesse, Deus os perdoaria, e eu não suportava essa ideia. Então escolhi fugir. Desci a Jope, porto cheio de navios mercantes, lugar de comércio e movimento. Ali, no meio daquela multidão, achei que poderia me perder. Paguei a passagem, entrei no navio e desci ao porão. Literalmente desci. Não era só uma descida física, era uma descida espiritual. Eu estava descendo para longe de Deus, para longe da luz, para longe do propósito. E sabe o que fiz no porão daquele navio? Dormi. Dormi profundamente enquanto a tempestade se formava. Dormi enquanto Deus enviava ventos furiosos sobre o mar. Dormi enquanto homens desesperados clamavam aos seus deuses. Minha filha, quando você está fugindo de Deus, você adormece espiritualmente. Você perde a sensibilidade. Você não percebe mais os sinais. Você não ouve mais a voz dele. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Até que o capitão me sacudiu e gritou: "Como podes dormir? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez ele se lembre de nós e não pereçamos." Um pagão me ensinando a orar. Você consegue imaginar a vergonha? A tempestade não era natural. As ondas não obedeciam ao padrão do mar. O vento uivava com uma fúria que trazia o nome de Deus escrito em cada rajada. Os marinheiros, homens experientes que conheciam todos os humores do oceano, olhavam ao redor aterrorizados. Eles sabiam, aquilo era uma tempestade divina. Lançaram sortes para descobrir por causa de quem aquele mal havia vindo sobre eles. E a sorte caiu sobre mim. Todos os olhos se voltaram na minha direção.
Quem és tu? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és? As perguntas vinham como flechas, e cada uma delas perfurava minha consciência. Eu não podia mais mentir, não podia mais fugir. Então confessei: sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. E quando disse isso, vi o terror nos olhos daqueles homens. Eles entenderam imediatamente. Eu estava fugindo do Deus que criou o próprio mar, que agora queria nos engolir. Que fizeste? Eles gritaram. E a verdade pesou sobre mim como uma âncora de ferro. Eu tinha colocado a vida de homens inocentes em risco por causa da minha rebeldia. Eu, um profeta de Deus, estava sendo a causa da destruição de pagãos que nem conheciam o Senhor. A ironia era cruel e perfeita. Então disse a eles: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se acalmará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Minha filha, aquele foi o momento mais escuro da minha vida. Não porque eu ia morrer, mas porque eu finalmente enxerguei quem eu realmente era. Um homem cheio de justiça própria, cheio de orgulho, cheio de julgamento. Um homem que preferia morrer a obedecer a Deus. Os marinheiros tentaram remar de volta para a terra. Eles não queriam me matar. Que misericórdia daqueles homens! Eles, que não conheciam meu Deus, tinham mais compaixão do que eu, que o servia havia anos, mas o mar se enfurecia cada vez mais. Não havia saída. Então, eles oraram. Oraram ao meu Deus. Ah, Senhor, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente. E me lançaram ao mar. O silêncio foi imediato. As ondas pararam. O vento cessou. E eu afundei. Afundei nas águas geladas, nas profundezas escuras, onde a luz não alcança. E ali, naquele momento de total desespero, senti algo me envolver. Algo enorme, vivo, enviado pelo próprio Deus. O grande peixe me engoliu. E tudo ficou escuro. 3 dias, 3 noites. No ventre daquele peixe, cercado pela morte, eu finalmente entendi o que significa estar separado de Deus. As algas marinhas se enroscavam na minha cabeça como correntes. O cheiro era insuportável. A escuridão era absoluta. Eu podia sentir os batimentos do coração daquela criatura ao meu redor, um tambor constante que marcava cada segundo da minha agonia. Mas sabe o que era pior que a escuridão física? A escuridão espiritual. A sensação de estar longe da presença de Deus. E foi ali, naquele lugar impossível, naquele túmulo aquático, que eu finalmente me quebrei. Meu orgulho se desfez. Minha raiva se transformou em desespero. E eu clamei. Clamei do ventre do Seol, do fundo do abismo, e Deus me ouviu. A voz que eu tinha rejeitado, a presença que eu tinha fugido, o amor que eu tinha desprezado, tudo voltou sobre mim como uma onda de misericórdia. Eu orei. Invocaste o Senhor na minha angústia, e Ele me ouviu. Do ventre do Seol clamei, e tu ouviste a minha voz. Minha filha, você entende o que isso significa? Eu estava morto, sepultado vivo, sem nenhuma chance de sobrevivência. Mas Deus me ouviu. Ele desceu até o lugar mais profundo da minha rebeldia, até o ventre escuro da minha desobediência, e me alcançou, porque não existe lugar tão fundo que o amor de Deus não possa alcançar. Ali, naquelas trevas sufocantes, eu tive uma revelação sobrenatural. Entendi que aquele peixe não era minha prisão, era minha salvação. Deus não estava me punindo, Ele estava me preservando. Ele poderia ter me deixado afogar, mas preparou um lugar para mim, um lugar estranho, impossível, desconfortável, mas um lugar onde eu não poderia mais fugir, onde eu seria forçado a enfrentar a verdade sobre mim mesmo. E a verdade era esta: eu queria controlar a misericórdia de Deus. Eu queria decidir quem merecia perdão e quem merecia julgamento. Eu tinha transformado meu chamado profético em uma arma de orgulho espiritual. Mas Deus me mostrou que a misericórdia dele não tem limites, não tem fronteiras, não escolhe apenas os que eu julgo dignos. Então orei novamente. Os que se entregam às vaidades da mentira abandonam a sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. A salvação vem do Senhor.
E quando pronunciei essas palavras, senti uma mudança, não no peixe, mas em mim. Meu coração finalmente se rendeu. O Senhor falou ao peixe, e ele me vomitou em terra seca. Eu saí daquele ventre como um novo homem, nascido de novo das profundezas, transformado pela escuridão, purificado pelo sofrimento. E dessa vez, quando Deus me chamou novamente, eu obedeci. Você está ouvindo a voz de Deus chamando você hoje? Ou está fugindo para seu próprio Tarsis? Quando pisei naquela praia, ainda coberto de algas e sujeira, eu não era mais o Jonas que havia embarcado naquele navio. Algo havia morrido dentro de mim naqueles 3 dias de trevas. Meu orgulho, minha arrogância, minha certeza de que eu sabia melhor que Deus o que era justo. Tudo isso havia ficado para trás, no fundo do mar. A palavra do Senhor veio pela segunda vez. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te dou. E dessa vez, minha filha, eu fui. Não porque concordava, não porque tinha perdoado os ninivitas em meu coração, mas porque finalmente entendi que não se trata do que eu quero, se trata do que Deus quer. Entrei em Nínive, aquela cidade enorme que levava 3 dias para ser atravessada, e comecei a pregar. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Esperava zombaria, violência, rejeição. Mas sabe o que aconteceu? O povo creu em Deus. Do maior ao menor, todos se arrependeram. Vestiram-se de saco, jejuaram, clamaram por misericórdia. Até o rei desceu do seu trono, tirou suas vestes reais, cobriu-se de cinzas e decretou jejum em toda a cidade. E Deus, o Deus que eu conhecia tão bem, viu o arrependimento deles e não destruiu a cidade. 120.000 pessoas foram salvas. 120.000 almas que eu queria ver destruídas foram alcançadas pela misericórdia. Eu deveria ter me alegrado, deveria ter celebrado. Mas confesso para você, fiquei irado, saí da cidade, sentei debaixo de uma aboboreira que Deus fez crescer para me dar sombra e reclamei. Reclamei porque Deus tinha feito exatamente o que eu temia que ele fizesse. Perdoou. E foi ali, debaixo daquela planta, que Deus me deu minha última lição. Ele fez a aboboreira secar, e eu fiquei com raiva novamente. Com raiva por causa de uma planta. E Deus me disse, tiveste compaixão da aboboreira, pela qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Aquilo me quebrou de novo, mas dessa vez de um jeito diferente. Eu finalmente entendi. Deus não vê como eu vejo. Ele não ama como eu amo. O amor dele é infinitamente maior, mais puro, mais misericordioso do que eu jamais poderei compreender completamente. E meu papel como profeta não era julgar, era anunciar. Era ser instrumento da sua graça. Hoje, quando olho para trás, agradeço pelo ventre do peixe, agradeço pelas trevas, agradeço até pela minha rebeldia, porque foi através dela que Deus me ensinou a maior lição da minha vida. A transformação espiritual verdadeira acontece quando paramos de fugir e começamos a confiar. Minha amiga, eu compartilhei com você a verdade mais profunda da minha história. Não a versão bonita que contam nas escolas bíblicas, não o milagre do grande peixe apenas, mas a verdade sobre um coração rebelde que foi transformado pela misericórdia radical de Deus. Talvez você esteja passando por isso também. Talvez Deus esteja te chamando para algo que você não quer fazer. Talvez Ele esteja pedindo que você perdoe alguém que não merece perdão. Talvez Ele esteja te mandando ir até pessoas que você preferiria ver condenadas, e você está fugindo. Está embarcando no seu próprio navio para Tarsis. Mas deixa eu te dizer algo que aprendi da pior maneira possível. Não existe mar profundo o suficiente para te esconder de Deus. Não existe tempestade forte o suficiente para afastá-lo de você. Não existe escuridão densa o suficiente para apagar a sua luz. Porque o Deus que fez o mar e a terra seca, que criou o grande peixe e sustentou minha vida em seu ventre, esse mesmo Deus está atrás de você agora. E às vezes, minha filha, Deus precisa nos levar ao fundo. Precisa nos colocar em situações impossíveis. Precisa nos mergulhar nas trevas para que finalmente enxerguemos a sua luz. Porque é no ventre da escuridão
que nascemos de novo. É no lugar onde achamos que vamos morrer que descobrimos que Ele é o Deus que ressuscita. Você está no ventre do peixe agora? Está cercada pela escuridão, sufocada pelas circunstâncias, achando que não há mais saída? Clame, clame do fundo do seu abismo, clame do Seol da sua alma, porque Deus ouve, Ele sempre ouve, e Ele vai te vomitar em terra seca para que você cumpra o propósito que Ele tem para a sua vida. A minha história não terminou no peixe, ela apenas começou ali, e a sua também não termina na sua escuridão. Essa é apenas a preparação para o milagre que Deus vai fazer através de você. Se essa história tocou o seu coração, espera só até você ouvir as outras histórias do nosso canal. São testemunhos reais de transformação espiritual, de experiências sobrenaturais, de pessoas que, como eu, encontraram Deus nos lugares mais improváveis. Inscreva-se no canal Milagre Contado e ative o sininho para não perder nenhuma história. E agora, deixa eu te fazer uma pergunta final. Aquela que mudou tudo para mim. Você está ouvindo a voz de Deus ou só o barulho do mundo? Porque Ele está falando. E talvez, como eu, você precise descer ao fundo para finalmente escutar. Que Deus abençoe você, minha filha, e que você tenha coragem de obedecer quando Ele chamar, mesmo que seja para ir até a sua própria Nínive. A salvação vem do Senhor. Sempre. Amém. Fim do roteiro.